Muito boa noite, você está nos estúdios da Toca e está se iniciando mais um Toca Podcast. Caso você não se lembre de mim, meu nome é Paulo Borges e estou aqui com ela, Lana Seganfredo. Olá, galera, boa noite! Olha só que semana especial. A gente recebe hoje uma pessoa que vocês pediram bastante. A gente tá aqui com uma pessoa que ajuda muita gente a se entender melhor, a entender melhor os sentimentos que tem pelas outras e que também faz música e que também tá agitando as redes sociais com as suas mensagens que viralizam no nosso WhatsApp. Gustavo Gambit, seja bem-vindo. Sou eu, é isso mesmo? É tudo essa descrição isso. Toda pra mim. Que honra, gente. Que prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite, por me receber. É tão gostoso estar com comunicadores, né? Primeiro podcast que eu estou gravando em 6 meses. Coisa boa. Então, foi um período aí de deserto, de reposicionamento, né? A gente entender, a nossa mensagem, ela toma proporções gigantes, né? Quando a gente começa, a gente não imagina que um corte vai alcançar 10 milhões de pessoas. É verdade. Então, estou muito feliz de estar aqui. Como é que foi encarar esse desafio de ir para uma cidade grande, desse desafio de morar sozinho? Era tudo aquilo que você lia nas teorias ou na prática foi bem diferente? Não, é diferente. Na verdade, eu não fui preparado para viver o mundo. Eu tive uma criação assim muito protetora, no extremo, assim. Então, meu primeiro grito de liberdade foi, na verdade, quando eu fiz o concurso do CPOR e me tornei militar, né? Eu sou oficial das Forças Armadas. Então, ali eu fui muito mais, cara, pra ter essa liberdade. Vou sair de casa, agora tem que virar homem. Porque era um menino, né? Sim. Então, ali já começou a primeira experiência morando fora. Porque quando você tá no quartel, você tá mais lá do que em casa. Isso já tem um bom tempo, né? Ai. E aí, depois, o mundo dos negócios, né? Eu fui prosperando a um tal ponto onde eu falei, agora financeiramente faz sentido. E já fui morar com sócios na época, então a gente alugou um super AP, assim, pra fazer toda a estrutura lá. Que nem uma galera que toca uns podcasts em casa, assim, sabe? Sei bem. Umas pessoas assim que resolvem do nada mudar tudo naquele quarto que tava sobrando em casa e fazer um podcast. Acho que vocês também conhecem. É isso. Gustavo, quando que pintou a ideia de trabalhar com a inteligência social das pessoas, como é que isso surge na tua vida? Na verdade, assim, 2009 foi um ano muito simbólico pra mim. Foi o ano que eu saí, a transição do colégio pra faculdade. E eu era muito tímido. Eu não era introvertido. Eu sempre fui um jovem extrovertido. Sempre gostei de pessoas, de falar com pessoas. Mas situações de pressão social, eu travava. Então, eu não tinha namorada, porque eu jamais teria coragem de chegar numa menininha. Eu contei um dos fatores que eu contei hoje no outro podcast, né? Com 13 anos, pra entrar no palco do Raul Gil, virei pro meu pai e pra minha mãe e falei, não vou. Passei por todas as etapas, tempo da vida deles, energia da vida deles. Aí chegou lá, travei de um jeito assim que não conseguia, né? Se eu entrasse, eu ia ficar travado lá. Então, eu tinha muita dificuldade de lidar com pressão social, com momentos que têm valor. E aí, em 2009, eu falei, eu preciso mudar isso. Eu preciso ser um jovem que tem uma vida social. Por que eu não sou chamado para as festinhas, churrasco? Por que todos os meus amigos têm uma vida social, até sexual ativa? E eu tô aqui parado, travado. Tem que ter uma cura para isso. Você tinha que idade na época mesmo? Eu tinha 17 para 18. Aquele ano você sai do ensino médio para faculdade. Assistindo a vida passar na tua frente e não conseguindo participar daquilo tudo, né? Exato. Minha vida era casa, escola e na escola no canto, assim. Então era difícil, sabe? E aí eu fui estudar isso, pesquisei na época em português, não achei nada útil. Aí eu pesquisei em inglês, como eu já falava inglês. Aí eu achei um conteúdo que me desbravou, assim, né? Um conteúdo sobre comportamento humano e tal. Então eu comecei a estudar isso em 2009. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Eu só queria resolver o meu problema. Só que como eu sempre fui um jovem, uma criança já com o arquétipo do professor, eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre fui aquela pessoa que olha pro lado e ensina e ajuda e junta pessoas, né? Aqui a gente tá conectando pessoas aqui agora, então eu sou uma pessoa de pessoas e eu comecei a ficar bom naquilo e eu comecei a ensinar inconscientemente os meus próprios amigos. Então, às vezes, cara, tu chega aqui no lugar,
Você não cumprimenta o segurança, não sei, pô, você tem que fazer isso, tal. Pergunta o nome do cara quando você tá aqui na mesa. Pô, você não vai chamar o garçom de, ô, garçom, não, pergunta o nome dele. Então, coisas, assim, básicas do social que não são mais básicas, sabe? Coisas que estão em livros como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um best-seller, mas que as pessoas não aplicam nada disso. Então, eu comecei a ficar bom a um ponto de transbordar isso na vida das pessoas. E aí, 7 anos depois, quando eu tava na bolha do desenvolvimento pessoal, eu queria ter meu negócio. Eu trabalhava com coordenador de escola e era muito tenso. Trabalhava muito, ganhava muito pouco dinheiro. E eu falei, cara, o que eu vou fazer, com o que eu vou empreender? Cara, tu tem que falar sobre habilidades sociais, tem que se posicionar nisso, porque tu já me ensinou, é meu melhor amigo, sou padrinho do filho dele. Cara, tem noção que eu conheço minha esposa por tua causa, que não sei o quê. Então, foi mais uma sugestão, assim. Eu acredito que quando a gente é bom numa coisa, a gente tem esse chamado, as pessoas vão muitas vezes também te indicar isso, sabe? Por que eu vou fazer da vida? Existe um propósito maior com Deus e existem seus dons, seus talentos. Então a gente tem que desfrutar em cima disso. Não é tão difícil assim ser bom quando você realmente gosta muito do que você faz. Então foi assim que começou. 7 anos antes e aí em 2016 eu começo. Então são 9 anos de carreira já. É tipo aquele cara que sempre foi muito agradável ou até muito engraçado com os amigos. E de repente eles falam assim, cara, você devia escrever um show de stand-up. Aí o cara escreve e se descobre, talvez, um grande contador de história. É meio isso, assim. É um pouco disso. Você assim. criou um workflow dentro daquilo que você queria mostrar para as pessoas. É bem por aí, é bem por aí. Eu fiz realmente um backwards, né? Eu fiz um processo de trás para frente do que eu ensinava, de como eu fazia. Lógico, junto com muita teoria que eu tinha também. Eu tive grandes mentores ao longo da minha vida. Então, alguns mentores que fizeram exatamente o que eu faço e que a gente trabalhou junto. Então, trouxe alguns deles pro Brasil. Tive momentos especiais, assim. Então, eu sempre fui um cara muito de teoria. Eu gosto muito de estudar. Estou lançando o livro agora. Eu valorizo muito um conteúdo profundo. Então, não posso dizer que foi uma coisa simples da minha cabeça. Eu tive muita inspiração. Mas, com certeza, teve um momento ali que, cara, isso aqui é o meu chamado, a minha autenticidade. E os resultados falavam por si só, né? Eu era um cara que realmente transformava quem estava ao meu redor. E foi assim que nasceu. Uma das tuas frases que viralizaram aí fala muito sobre lealdade. Tá. E eu queria saber se você passou isso na prática, assim, se você Qual que é a frase? Sofreu com a falta de lealdade dos amigos. Tá. Daquela coisa que você só sabe realmente quem é o teu amigo, aquele cara que se importa realmente com você. Não quando você tá andando de Porsche na rua, de carrão, lembrei do conteúdo. Ah, sim. Assim, na verdade, eu sempre fui um amigo muito leal que sofreu com a lealdade dos amigos. E eu fui, por muitos anos, um homem infiel, que não tinha fidelidade nos relacionamentos. Então eu vivi uma dicotomia de muitas vezes ser traído nos negócios, ser traído por amigos, ser traído de outras maneiras que tangem a lealdade. E isso me incomodou muito, obviamente, né? Me machucou muito. Mas ao mesmo tempo eu entendo o quanto, por um lado, eu estava colhendo resultados de coisas que eu plantei ao longo de relacionamentos com mulheres nas quais eu não consegui ser fiel. Sim. Então, muito do meu conteúdo não é sentado num trono de um mestre que resolveu a vida e ensina tudo aquilo que ele resolveu. Mas muito é para mim mesmo, onde eu entendo que os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Então, muito do que eu falo, e eu transito muitas vezes em carreira, porque eu estou vivendo algo novo, e eu levo a minha carreira para isso, sem problema algum. Né? Sem aquele medo de, não, eu já me tornei uma autoridade nisso aqui, então eu vou surfar Já nesse tá posicionamento. bom. Não, cara, eu peguei em 2020, eu tava melhor ano financeiramente, né? Faturando muita grana, e eu simplesmente peguei, não quero mais falar sobre esse conteúdo da paquera para o homem. Eu quero ir para uma coisa mais que fala com homens e mulheres, eu quero uma coisa que fala com solteiros e casados, eu quero falar mais com pessoas. Então, ao longo dos anos, eu fui me reinventando mediante ao que eu ia vivendo. Eu acredito que isso é coerente de verdade, né? Porque o profissional, ele é uma extensão de quem nós somos, né? O Gambit, ele é uma extensão do Gustavo, de verdade. Então, eu sofri, sim, com questões de lealdade. E hoje eu olho para as coisas de uma maneira onde eu vibrava numa frequência muito da matéria e você vai atrair pessoas assim. Então, se você está em ambientes onde muito é valorizado o que você tem, quem vem pelo que você tem, vai embora por isso também. Né? Eu falo pro cliente, o cliente veio porque tu deu um desconto. Ele vem por dinheiro, ele vai pro dinheiro. Se uma mulher entrou na tua vida porque tu tem um carro, ela vai pra vida de um outro cara que tem um carro melhor que o teu. Então, muitas vezes, é você entender que o que você tem é uma consequência do que você faz. E o que você faz deve ser uma consequência de quem você é
E a gente inverte essa ordem. As pessoas... Quem é o Gustavo? O Gustavo tem seguidor. Não. Eu perguntei quem é o Gustavo. Não, o Gustavo, ele é especialista. Não, o especialista, ele faz. Isso é o que ele faz. Quem é o Gustavo? O Gustavo, ele é um filho de Deus. Ele é um homem com valores. Ele é um pai, ele é um filho. Isso é o que eu serei para sempre. O que eu faço pode mudar. E o que eu tenho também pode mudar como consequência do que eu faço. E isso é muito de inteligência emocional também, de você saber se gostar a ponto de querer do teu lado alguém que vai fazer a diferença na tua vida, ou pelo menos não vai te atrapalhar, né? Sim. Meu conteúdo tem muito de inteligência emocional também, porque eu hoje olho para a inteligência social como uma faca de 2 gumes entre a intrapessoal e a interpessoal, dentro daquela estratégia das 7 inteligências múltiplas, né? Isso foi um divisor de águas na minha vida também, porque eu achava que eu era burro, porque eu não conseguia memorizar informações e performar na escola. Isso era muito valorizado pelos meus pais. Eles queriam muito que eu fosse um bom aluno, que eu tirasse notas. E eu não sabia, por exemplo, que eu tinha TDAH, que tinha uma dificuldade extrema de prestar atenção. Eu aprendi idiomas, aos 15 anos de idade, eu estava quase repetindo na escola, na matéria de inglês. E aos 17, eu estava dando aula de inglês. Como é que isso acontece? Acontece porque eu estava aprendendo inglês de uma maneira que não é a maneira certa de se ensinar. Ninguém aprendeu português em primeiro lugar com um livro, né? O conteúdo verbal, ele vem depois, na verdade, é um conteúdo não verbal. Então, eu fui desbloqueando maneiras de aprender e maneiras de ensinar. Então, hoje eu falo, eu amo aprender e eu amo ensinar. Mas existem maneiras de aprender, né? Existem teorias. Você tem, por exemplo, a teoria do cone do aprendizado, que ela vai te falar que depois de um período, geralmente você vai reter 10% daquilo que você leu. Já 20% do que você ouviu, já 30% do que você viu só com os olhos, já 50% do que você assistiu como um filme, olho e ouvido. E ali é o passivo. Onde é que vai estar a maior retenção? Na ação. Então, quando você se envolve naquilo, quando você começa a falar sobre, quando você se coloca na posição de ensinar sobre, é ali que retém. Então, o meu aprendizado começou a crescer porque eu parei de ler livros na escola e eu comecei a assistir séries, comecei a ouvir música, comecei a cantar, né, o que eu queria, comecei a falar, e aí eu entrei numa escola que era um teatro, você lia a peça e depois você tinha que performar a peça. Então, você tinha que ser um ator em inglês daquela cena. E ali meu inglês, ele foi, então eu percebi isso, eu percebi isso. Então é muito sobre a prática, na verdade, né? Você ter esse... Eu sou muito assim, de viver aquilo que eu tô ensinando e aprendendo e tal. Então eu ouço uma coisa de ti, eu vou passar para ele, eu ouço uma coisa dele, eu vou passar para ti. Isso é realmente você ter esse transbordar. O ensinar não é você estar numa posição na lousa ou sentado num podcast. Eu sou uma pessoa que com a câmera desligada, eu quero ensinar coisas e eu quero aprender coisas, eu quero ter essa troca o tempo todo. E acho que os amigos têm que ser assim, né? Tem que vir por isso também, né? Sim, exatamente. Então, quando você é uma pessoa realmente atraente, você vai começar a atrair pessoas que vêm por conta disso, né? Hoje, em muitos lugares, eu não faço questão que as pessoas saibam quem é o Gambit, na verdade. Às vezes eu entro em lugares e, cara, eu quero conquistar aquilo por mérito meu. Eu não quero passar na frente de nada porque alguém quis valorizar alguma coisa que eu conquistei lá atrás. Não, aqui é um novo começo, então eu quero ser o que eu for ali. E acho que assim a gente atrai pessoas realmente pela nossa essência, né? Por quem realmente a gente é. Falando sobre atração, então, vamos lá. Você comentou que de início havia essa procura, vamos dizer, pela questão da conquista no âmbito amoroso. Pelo menos foi uma das coisas que eu extraí aí de você falando. Para mim é uma necessidade que sempre existiu e talvez as pessoas tivessem mais vergonha antigamente, né? Sim. E eu percebo... Cara, talvez esteja mais em alta hoje ainda, viu? Pelo digital, pela dinâmica do Tinder, das redes sociais, as pessoas são menos inteligentes. E aí que eu queria chegar, veja. Antigamente, eu me lembro nos anos 90, não havia tanta essa busca pelo mentor, vamos dizer assim, né? E hoje em dia, do contrário, a gente vê, tipo, mentorias de todas as naturezas. Gente que te coach, etc. ajuda a melhorar a tua aparência, ou a tua comunicação, ou como falar em público, ou como jogar bem determinado jogo, enfim. Sim. Essa procura que existe hoje, né? Que na minha cabeça sempre existiu a vontade, mas hoje existe a procura. Será que é porque as pessoas perderam, talvez, a vergonha de correr atrás disso? Porque os nossos pais, os nossos avós, eu acho que eles pensavam diferente, né? Quando você falava, procure ajuda, né? Para alguma coisa, né? E o pessoal, às vezes, não, imagina, eu não tenho esse problema. Você acha que as pessoas hoje, elas estão mais propícias a buscar ajuda quando elas acham um ponto fraco? Pode ser também, mas eu acredito que é mais sobre a facilidade que existe hoje, né? Então, quantos anos você tem?
Eu tô com 42. 42, eu tô com 32. Então a gente tem quase uma geração e aí a gente pode falar dos jovens de 20, etc. Perfeito. Então eu não nasci com o celular na mão, mas final da minha adolescência já existia. Hoje o adolescente ele nasce com um Google na mão dele, para ele procurar e desbravar absolutamente tudo. Eu lembro de fazer trabalhos com a Barça, que vocês devem lembrar também, aqueles livros gigantescos. Com certeza, muito. Então facilitou, na verdade, o aprendizado, o que é muito bom e ao mesmo tempo, como tudo, também é muito ruim. Tem uma dualidade, então também você tem pessoas que não vivem o que ensinam, que querem ensinar aquilo que não sabem de verdade. O mundo ele vai se readaptando. Socialmente falando, o que eu penso é que antigamente isso aqui não existia. Então isso aqui é uma maneira de você se relacionar com as pessoas. E ela não existia. Então você só podia se relacionar assim. Ou você escrevia uma carta, né? Tete a tete. Era isso. Eu quero conhecer uma mulher. Gostei de uma mulher. Você não vai procurar o Instagram dela. Não, você tem que chegar lá e fazer acontecer. Então eu acredito que a inteligência social ela era mais desenvolvida, principalmente no não verbal, porque você não tinha um outro caminho. Era falar ou falar. E hoje você tem caminhos onde o cara as pessoas, né, ficam literalmente viciadas e dependentes disso aqui, de mensagem, de etc. Mas, em contrapartida, isso aqui facilitou muito a questão do conhecimento em si. Claro. Tem uma curiosidade, eu sou uma pessoa que, assim, às vezes eu não entendo, gente, me perdoem, eu não entendo como que você que tá na internet, você ouve uma coisa num vídeo e você comenta uma pergunta. Quando ao mesmo tempo que você levou para comentar a pergunta, você joga no Google e tem a sua resposta. Você poderia ter pesquisado. Então eu faço um vídeo e a pessoa perguntando, mas o que significa X? O que significa X, que você quer perguntar no comentário para alguém que você não sabe quem é, joga no Google e você vai ter uma página inteira. Aí você aprende e você chega numa resposta final. Então eu sou muito curioso, eu gosto de aprender, eu quero usar esse mecanismo a meu favor. Mas tem gente que tem preguiça. Tem gente que ficou mais preguiçoso, gente. É impressionante. O cérebro parece que atrofiou um pouco, assim, sabe? E você tem curtido usar as AIs para fazer essas buscas? Né? Tenho. Eu tenho uma relação não tão próxima quanto a maioria dos caras que estão no meu mercado, assim, porque eu valorizo muito, primeiro, o meu processo criativo. Sim. E segundo, hoje, a força que eu tenho na intuição com Deus, com o divino. Sim. Então, essas duas coisas me alimentam mais do que uma IA. Mas, por exemplo, para mim, eu tô lançando um livro agora. Você escrever um livro e você pegar o que você escreveu e bater com a IA e ver a opinião dela é uma coisa. Você chegar e falar, agora eu tenho que falar sobre linguagem corporal. Escreva um capítulo. Cara, pra mim, não assim, rola, cara. Você pode fazer? Pode. Qual é o mérito disso? Não, mas daí é como comprar um negócio pronto e, qual que é o mérito e assinar disso, sem cara? ler, né? É Sabe? como comprar um trabalho de conclusão de curso daí. Qual que é o mérito disso? Você pegar um livro que você vendeu muito, que na verdade não é teu, que nada do que tá aqui é quase não é uma nada. Vivência cara, real. O que eu já fiz no ChatGPT, pedir desculpa pra mim, não tá escrito. Porque eu faço uma pergunta, ele responde, eu falo, não, você tá errado, porque não sei o que, a prova tá aqui. Ele, verdade, desculpa, tal. É engraçado, assim, as pessoas não fazem o ChatGPT pedir desculpa, virou o rei delas, sabe? Eu falo, cara, segundo essa lei desse livro e tal, por exemplo, eu tô estudando psicologia social, né? Quero chegar no mestrado de psicologia social. Certo. Então eu vou falar muito de referências, de autores, de livros, de capítulos. Pô, mas a lei tal, no livro tal, na verdade tá assim, não tá como você falou. Não, verdade, me enganei, desculpa, tal. Cara, o ChatGPT tá pedindo desculpa pra mim, como assim? Ele não é tão inteligente assim. Eu uso o ChatGPT como uma espécie de estagiário. De guia. Sabe aquela coisa de tipo assim, eu tô lá delegando, escrevendo um texto grande. Sim. E de repente esgota os teus sinônimos de determinada palavra e você não quer. Eu falo, me dê um sinônimo tal. Ele dá o sinônimo, porque eu já usava o site sinônimos.com.br. Sim. Mas eu uso também, os sinônimos e o antônimos. Mas eu quero num viés mais jurídico. Tá. No viés mais jurídico, mais ele adequado. Te traz isso. Eu gosto assim, como se fosse uma pessoa do meu lado, sabe? Perfeito. Esse tempo atrás eu me lembro que nós temos um servidor onde a gente guarda os vídeos que ela edita, né? Sim. E eu precisei fazer uma manutenção nele. Eu me interesso por isso, mas você também quer se auxiliar, né? Claro. Rapaz, não é tudo que você quer desenvolver, mas né? veio um método. Falei assim, eu preciso fazer... Como é que eu faço para reconstruir a base de dados? Você vai dar o comando tal, bababá. Cara, maravilhoso. Eu acho que para isso ajuda muito, né? Muito. O que não dá é para delegar, vamos dizer assim, o caminho da tua vida. O original, né? O original é o original. É verdade. E aí eu quero jogar essa pergunta pra galera que tá assistindo a gente. O quanto você usa a inteligência artificial para resolver problemas da sua vida? Qual foi a perguntinha mais capciosa que você já fez aí pro teu ChatGPT, pro Copilot, enfim? Qual é o que você usa e o que você andou perguntando por aí que a gente quer saber? Tem gente fazendo terapia, hein? Tem, né? Galera perguntando o que eu faço. Termino ou não
termino meu relacionamento. E agora? Vou colocar os prós e os contras. Ele é isso, aquilo, aquele outro. Mas no contra, né? No lado contrário, ele faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí? E aí, o que você acha? Devo terminar ou não, né? Tipo, acho que deve acontecer com certeza. Se fosse você no meu lugar, o que você faria, ChatGPT? Mas sabe Alexa já Só que ele é um robô, né? Cara, ele não tem emoções, você não tá entendendo. Alexa já responderia assim, né? Não sei responder esta pergunta. Às vezes era melhor mesmo ser desse jeito. Verdade. Mas eu não culpo quem faz isso, porque eu entendo assim que cada pessoa sabe, né? Onde está a sua dificuldade. Sua dificuldade, então os seus medos, enfim. Sim. Mas você falou de formação, né? De mestrado em psicologia. Você tem formação em psicologia? Eu tenho algumas formações que... Eu não sou terapeuta. Tem algumas formações que podem te levar a um mestrado em psicologia social, como por exemplo ciências sociais. Mas eu não quero clinicar de maneira alguma, não é uma coisa que é pra mim. E você lançou o Clube da Maestria Social. A gente tá lançando tudo agora, a gente tá vindo com Quero um livro. saber sobre isso. Na verdade é uma metodologia inteira que se desdobra em vários produtos, né? Porque tinha um e-book, né? Que isso, o e-book vendeu muito bem, e aí veio a chama de realmente escrever um livro, né? E escrever um livro é fazer um filho, não é brincadeira. Eu tô há mais de 1 ano nesse processo, né? Não é a coisa onde você manda alguém resumir o que você falou nos vídeos e tal, porque tá acontecendo isso, gente. Né? Eu sou um pouquinho crítico, assim, com algumas coisas que eu acredito que a gente precisa se posicionar, porque acaba indo para um lado que fica triste, assim, fica pobre de diversas maneiras, sabe? Então, tem tanta gente, o cara tá lançando um livro, mas é um livreto, assim, de 40, 50 páginas e tal. E na minha época o livro era uma coisa que era uma obra, é um legado, é uma coisa que acaba a luz, acaba a energia, você tem aquele pedaço de papel. A Bíblia é um livro que transcende séculos e séculos e séculos, e é o livro mais, entre aspas, vendido do mundo. Então, pra mim, quando eu falei, vou botar um livro, é aquilo, né? Fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. É uma coisa que vai perpetuar. Você morre, o teu filho fica, a árvore fica e o livro tem que ficar. Então, a maestria social, ela é uma metodologia onde no livro é o lugar que eu mais concentro o que dá para colocar. Mas não é só o livro, né? Poderia ser mais que isso, na verdade. A maestria social, ela tá caminhando agora para se tornar uma pós-graduação. Então, a gente está falando de, no mínimo, 6 meses, né, de conteúdo aí. Então, assim, são muitas, muitas horas para... Nem mesmo no livro, né? Eu não consegui... Na verdade, assim, eu fiz um acordo com a editora, ela me deu 260 páginas. Depois ela me deu 280, e aí ela travou agora, acho que 288. Falei, cara, se passar disso, a gente vai ter que replanejar, vai mudar o custo e tal. Porque... E aí o dono da editora falou, cara, a gente briga com o autor pro cara escrever mais, entendeu? E contigo, a gente tá... Não é nem que a gente tá brigando, mas assim, cara, não dá, porque tem o peso do livro que vai gerar um custo de frete e tal, que já tá tudo acordado. Então eu sou esse cara, eu gosto de profundidade, eu tive que me adaptar a esses conteúdos que são virais hoje na internet, que é realmente, cara, ser assertivo, porque é isso que o algoritmo entrega. Se você fizer um conteúdo de 1 hora, ele não vai entregar. Se você pegar essa 1 hora e cortar em 60 conteúdos de 1 minuto, ele vai entregar. É como é. A gente só se adapta, a gente aproveita a tecnologia ao nosso favor, né? Mas a maestria social é uma metodologia. Essa metodologia, ela começa no livro, que entrega muita... Tem um mapa ali da inteligência social, um mapa realmente... Comunicação, por exemplo. Cara, ali eu coloco tudo que você possa imaginar sobre comunicação verbal e não verbal. Tem um mapa gigantesco lá, onde comunicação não verbal se divide em linguagem corporal, que é a isso que eu ia perguntar, o que é exatamente o não verbal, sem dar grandes spoilers? Sim, por exemplo, o não verbal, muita gente acha que é só a linguagem corporal, e esquece, na verdade, o uso da voz. Então, quando a gente fala que 93% da comunicação é não verbal, o que a gente está dizendo aqui, existe a comunicação espacial, ou seja, o espaço que eu ocupo aqui, a distância entre você e uma pessoa, que tende a diminuir conforme proximidade, ou aumentar até se tornar pública, né? Você tem a linguagem corporal, que é a parte cinésica, então você tem a maneira como gestos, você tem contato visual, você tem expressões faciais, um sorriso, etc. Assim vai. E você tem a voz. Nuances do teu comportamento, talvez aquela coisa, às vezes, um susto, uma coisa brusca. Exato. E você tem a parte da voz, que é a paralinguagem, tecnicamente falando. Então, assim, vai para um guarda-chuva gigantesco, que é muito difícil. Cara, na voz você vai ter timbre, você vai ter ritmo, você vai ter volume de voz, você vai ter... Então, assim, e aí dentro dessas nuances vão se dividindo outras nuances. Então é uma coisa muito complexa, sabe? Vamos chamar de subnuances. Isso, exato. Então ela vai virar uma grande metodologia. A proposta, a gente está conversando agora com a universidade para tornar numa pós-graduação, tá? Que legal! Então ela vira pós-graduação para quem quer se formar na maestria social. Ela tem o livro que é o mapa ali, realmente a Bíblia quase completa, e aí tem vários outros produtos. Então, a academia, o que é a academia? É isso que a gente está fazendo aqui. Eu convido especialistas que
indiretamente, podem não falar do tema, mas eles são grandes na inteligência social. Ele é um bom Legal. comunicador, ele é um cara muito persuasivo, ele é um cara muito sociável. E a gente faz isso, então a gente vai pegando, por exemplo, o Decano é um cara que eu quero trazer, porque eu quero trazer pessoas grandes de diversos meios, como que na sua vida o poker. E aí a gente destrincha, a gente faz meio que uma coisa tipo Napoleão Hill, assim, sabe? Uma coisa meio entrevista a pessoa e vai extraindo o conteúdo para se ligar no movimento. Então, o Clube da Maestria Social é isso. São episódios, né, como se fossem lives, que a gente tem com grandes especialistas extraindo a habilidade social daquele cara dentro daquele contexto. Muito bem. E a gente sabe que o Gustavo tem um talento que foi de onde ele contou aí pra gente que começou essa busca por destravar a timidez, que foi a música. Sim. E a música vem contigo já desde, então, de muito pequeno. 7 anos, o violão era maior que eu. 7 anos eu carregava um violão maior que eu. E o que você gostava de ouvir? Conta pra gente. Eu realmente fui muito eclético. Né? Meu maior ídolo na música foi Michael Jackson. Mas eu cantei muito mais rock, na verdade. As bandas, né, eram de uma pegada rock, meio que da cena emo, assim. Então, um rock mais melódico e tal. Mas eu, cara, toquei em bar há muitos anos. Então, você... O que você quer ouvir, entendeu? Pede tal. Então toca Raul. Toca Raul é clássico. O cara nem quer ouvir Raul, ele só quer falar, só quer falar o bordão, ele só quer falar toca Raul. É sempre o Qual meu do caso. Raul? Eu te Não sei, né? não cheguei nessa parte do é qual. sempre o meu caso. Toca Raul, os caras tocavam e falavam, puta, mas não é que ele acreditou mesmo. Exato, É só uma zoeira, né? Exato. Tipo... Então, né, você vai tendo essa... Então, assim, a música, ela foram fases da minha vida, né? Tá. Estudando e tal. E aí, quando eu me formo no CPOR, quando eu tô ali saindo como aspirante para virar tenente, vem um chamado muito grande de novo da música, né? Através de uma banda, que é uma banda muito conhecida e tal. E aí eu fico num conflito. Cara, me formei, né? Na verdade, assim, para me formar já foi um parto, né? Porque eu já tava vivendo a música e, assim... carregando nas costas aquela formação, porque se você não se forma, você vai ter um problema muito grande. Aí fica difícil você dizer até que é especialista em algo, depois, né? Digo, sem o título social. Exato, aí eu fiz comunicações do Exército, né? Não por coincidência, né? Eu fiz comunicações do Exército. Mas eu já estava vivendo a música muito fortemente. Só que hoje eu olho para aquela situação e eu vejo um jovem imaturo, sem bagagem emocional, que não tinha realmente como... que não conseguiu lidar com o que eu tava vivendo naquela época, né? Na época a gente fazia as Twitch Cams, né? Então eu abria uma Twitch Cam com 500, 1000 pessoas. Eu não tinha noção do peso disso, sabe? Eu não tinha noção do que estava acontecendo. E aí eu fui conquistando coisas e vem principalmente status, né? Dinheiro nem vem tanto assim. Mas o status te faz, te seduz e te coloca numa posição e revela o teu caráter, revela as falhas do teu caráter, né? E potencializa. Então acabou virando um símbolo naquele momento de uma coisa que eu não tinha tanto orgulho, sabe? Uma coisa de noitada, você viver à noite, você viver muitas vezes álcool ou droga, ou os dois juntos, né? Mau A exemplo. cena artística, ela carrega muito isso. No meu caso, tinha muita coisa ligado à figura feminina. Muitas vezes eu queria ficar com uma fã e tal. Então, eu meio que coloquei isso, assim, enterrei isso, né? Tiramos tudo, pelo menos tudo que era comigo das bandas e tal. A gente conversou, quis tirar do ar, porque não era uma coisa mais que ressoava comigo. E agora eu tô fazendo as pazes. Então, depois de, já são quase 10 anos, eu tô voltando. E agora a ideia é realmente entrar pro meio gospel, pro meio onde eu uso isso aqui pra uma coisa que é maior do que eu. Para aquilo que você quer falar pro mundo, né? Aquilo que você tem de talento unido à mensagem para qual você veio, né, destinado. Exato, porque não me preenchia. Eu saía realmente dos palcos e eu tinha um vazio, sabe? Mas dá pra tocar rock falando quem sou eu? Não, quem sou eu? De uma mensagem bacana, não é? Não, muito gostoso. A música tem é esse sobre detalhe, mim, na né? verdade, não é sobre, né? É sobre o despreparo que eu vivia naquela época, as escolhas que eu fiz naquela época, as coisas que não fizeram sentido pra mim, né? Não é que todo mundo vai ser assim. A gente tem várias histórias de rock que levaram ao suicídio. Né? Você tem Kurt Cobain, você tem... Então, assim, não é que todo mundo vai ser assim, é que é uma exposição, é um conflito muito grande. Mas então... aí eu vou te falar a minha interpretação, que inclusive a gente estava comentando sobre isso hoje no carro, né? Qual é a parada do metal? Né? Que às vezes tem aquela linguagem agressiva, aquela letra que é rebeldia pura. Aquilo é uma forma de revolta.
daquele de ser expressão, humano, daquele sofrimento que ele tá tendo naquilo. Então, é uma forma dele gritar para o mundo que ele tá indignado com a política, que ele tá indignado com a religião, ou enfim, Com alguma dor. com É alguma crítica dor social, dele. né? Exatamente. Mas pode ser as duas coisas, na verdade, né? Pode ser o cara que está vivendo E a uma maneira dele se revolta. expressar, E a gente né? tem que lembrar que a música também não deixa de ser uma grande contação de histórias. né? Exatamente. Nós assistimos um filme sobre aquela palavra que é difícil de dizer no YouTube, senão eles cortam o nosso vídeo, mas aquele movimento que gerou a Segunda Guerra, aquela coisa da do NA, Alemanha. que começa com NA. A gente Exatamente. não vai falar. E aquela coisa, quem contou essa história, porque transformou aqueles fatos tenebrosos numa história, seja numa música ou num filme, não é por isso que ele é exatamente aquilo. Sim, né? Quer dizer, sim. a pessoa que filmou, ou dirigiu, ou escreveu o Massacre da Serra Elétrica, não necessariamente gosta de massacrar as pessoas com a Serra Elétrica. Entendo. Então, acho que vem também da pessoa ter essa condição psicológica de interpretar o que está sendo dito. Exato. Né? Porque muita gente vai ouvir o cara falando determinada coisa e falar, ele gosta, ele faz apologia, porque ele está contando uma história. Não necessariamente. Né? Às vezes até é, mas na maioria das vezes não é. E o próprio Kurt, né? Nas letras, enfim, na música O Kurt dele. ele vivenciava os Ele problemas vivenciava, dele. Ele mas não é era o melhor exemplo pra isso. era o sofrimento dele ali exposto Claro. naquela Expresso, música, né? Então, Mas vamos dizer, você não pega é uma lá apologia. certas letras do Metallica, certas letras do Slayer, que era uma banda que é uma banda que a própria igreja americana processou, inclusive, né? Eram histórias contadas. O cara gosta e aprendeu a contar aquele tipo de Entendi. história. Não vivenciou aquilo na prática. E necessariamente. ele viu que dá pra ganhar dinheiro contando aquela história. Basicamente é isso. um mercado. Hoje, assim, eu vivo um momento onde tudo que eu vou abrir a boca, eu já começo falando que eu sou a última pessoa que pode julgar. Esse é o ponto. Então, eu estou falando sobre a minha Exato. conduta na música. Estou falando sobre como eu, naquele momento, Você com a enxerga. falta de bagagem, a minha Perfeito. percepção é que eu poderia ter conduzido isso, ou deveria ter conduzido isso Claro. de maneiras muito melhores. E não consegui. Tanto que não foi para o lugar que tinha que eu queria que Sim. fosse. E talvez porque fosse um livramento também, né? Claro, Então, não assim, era pra ser. Tudo tem um motivo para eu chegar até aqui hoje. Então é isso, assim, tudo que eu fiz me preparou e virou parte da minha história, para que eu possa contar isso, Exatamente. entendeu? Existem alguns teóricos, inclusive, que falam que não existe o e se. E se eu tivesse feito isso? E Eu se eu falo isso tivesse muito tal? também. Não sou filósofo, mas falo isso também. Não existe esse Não se, tem, né? é uma ilusão. o que é uma ilusão, uma é o ilusão. caminho que você escolheu e é aquilo ali. Exato. Não tem e se. Não era pra ser aquilo, entendeu? Se minha tia tivesse bigode, ela era meu tio, né? E aí que eu queria te perguntar, por mais que você tenha enterrado essa tua carreira anterior, enfim, você não se importa de falar dela. Não me importa. Eu geralmente evito citar nomes, porque Tá. a minha vida ela é muito mais sobre os meus erros. E aí, quando eu vou falar sobre uma pessoa, eu tenho que dar um contexto. Então, por exemplo, a primeira banda que eu tive me levou para uma situação onde eu tive um conflito com o vocalista, Certo. que na minha percepção era um cara que brigava com todo mundo, criava polêmicas com todo mundo, criou polêmica com, sei lá, na época, por exemplo, com a Restart, com a banda XYZ, coisas que eu não compactuava, que eu não concordava, mas que eu acabava entrando Sendo junto. rotulado junto. Acabava entrando junto, até por ser muito mais novo e mais imaturo, você vai naquilo e eu falo, cara, pra quê? Pra quê essa competição, essa briga, esse conflito? Pra quê? Não faz parte de quem eu sou, mas eu comprei naquele momento a personagem, eu comprei, sabe isso? Então eu falo já de uma maneira onde eu só prefiro às vezes guardar nomes, guardar coisas assim. Não, lógico. Pra focar nisso. E qual era a música, agora antes da banda, vai. Qual era a música que você foi cantar no Raul Gil que não saiu? More Than Words, do More Than Ghost Ai, Films, que bonitinho. Quantos Aquela anos que- você tinha? Todo piá que tá aprendendo a tocar violão quer aprender, mas né? é tão Essa e aquela. bonitinho. Garotos não resistem. Do Leone. São as duas, né? Essa música eu toquei muito também. É linda. More Than Words do Extreme. Tava bem preparado, mas tava emocionalmente no caos ali. Aí não foi. Ai, não foi. Eu tinha uma voz tão bonitinha, cara. Eu às vezes vejo os vídeos antigos, assim, que eu tenho pra mim, né? Ah, que bonitinho, cara. Pô, todo mundo ia gostar. Tá, mas Mas não foi. Voltando, desculpa te cortar, mas Imagina, então é um papo. Eu fiquei Vamos- curiosa com isso, desde a hora que ele falou. Vamos voltar na questão, então, da persuasão, do Vamos lá, talvez vamos vender lá. a sua imagem, conquistar pessoas, tá? Tá. Quando as pessoas te procuram para falar sobre isso, que aspectos nas pessoas, de forma geral, você percebe que tem que ser modificados para que elas virem a chave? Tá. Dentro da metodologia que eu uso hoje, dentro da maestria social, a gente tem
sociabilidade, que é a mentalidade para ser sociável. E aqui tem muito de psicologia social, tá? Aqui é onde realmente eu entro muito nas formações de personalidade e teoria. Por exemplo, Freud começa com, né, com superego, id, etc. Então, vou traçando um ponto para chegar na personalidade, que no final o que realmente me importa é o quão extrovertido ou introvertido essa pessoa é, e o quão, principalmente, ela é segura, ou seja, o quão tímida ela pode ser ou não, dissociando essas duas coisas. Então, você tem, por exemplo, um dos modelos que eu mais gosto é o modelo do Eysenck, onde ele começa basicamente o modelo PEN, né? O primeiro a falar sobre isso foi Jung, na verdade. Ele foi o primeiro a trazer a questão de extroversão como um traço de personalidade. Então, eu gosto muito de Jung, por exemplo. Mas Eysenck, ele tinha basicamente uma coisa onde você, na sua personalidade, você tinha um nível de extroversão ou introversão dentro de uma linha, né, que vai de um ponto ao outro, e você tem o que ele chamava de neuroticismo, que na verdade nada mais é do que estabilidade emocional. Então, quanto estável ou instável. Esse modelo é um modelo que eu adoro. É um plano trazer. Cartesiano que você coloca. Eu traço ele como um modelo cartesiano, onde o quão sociável essa pessoa é a nível de introversão ou extroversão, e o quão estável, porque essa estabilidade é o que faz a pessoa ser tímida ou não tímida. Tímida muitas vezes de um jeito que é controlável, tímida muitas vezes de um jeito que destrói a liberdade social dela. Ela não consegue, por exemplo, subir num palco, ela não consegue ter um podcast, ela não consegue entrar em situações de pressão social, apresentar um trabalho, ser líder do trabalho. E aí já virou um nível que não tá saudável. E a gente vai ter que atuar nisso. Que se o mundo depender disso, o mundo tá ferrado. Exato, né? Exatamente. Então a gente vai atuar. E às vezes é num nível mais de camada pessoal, mas a pessoa não tá tendo liberdade social. Ela vai num evento, ela quer conhecer pessoas, mas ela não consegue. Ela quer chegar, o cara quer chegar naquela mulher que ele acha atraente, mas ele não consegue. Então isso está travando a liberdade social dele. E aí passa a ser um problema. A pessoa que é introvertida, muitas vezes ela está em paz com ela. Eu tô bem aqui, eu não quero estar lá. Então as pessoas confundem, o introvertido é tímido. Não, muitas vezes o extrovertido é tímido, porque ele é voltado para fora. Ele tá preocupado com o julgamento das pessoas. O introvertido, ele tá tranquilo. Não, eu tô tranquilo aqui, não quero sair hoje e tal, né? Então, essa é uma primeira avaliação que eu faço dentro de sociabilidade, porque a pessoa que me procura, geralmente, ela quer socializar, quer comunicar. Aí a gente entra pro campo das habilidades, que é comunicação, relação e persuasão. Nessa específica ordem, né? Ninguém se relaciona se não comunicar primeiro. Claro. Então a gente vai... E aí cada uma delas tem maneiras de avaliar competências. Eu tenho hoje uma ferramenta que eu chamo de teste de QS, né? O QI social, né? Então eu adoro, eu bato muito nessa coisa das inteligências múltiplas, né? Porque a gente veio de uma geração que você só era inteligente se você performava na escola, inteligência lógica, né? O QI, ele mediu o quê? O teste de QI? Razão, lógica, matemática, só isso. Então se você era bom em línguas, se você é bom artisticamente, se você é bom com o teu corpo, tu é burro. Então, o QI é de 80. Então, como assim, gente? Você está muito errado, né? Então, hoje eu tenho o teste de habilidade social, onde a pessoa mais ou menos determina ali o quociente de inteligência social dela. E a gente tem habilidades, então, na comunicação, eu tenho 16 ferramentas que a gente vai trabalhar. Pô, como que é o contato visual? Como que é a expressão facial? Como que é a gesticulação? Como que é a maneira que ela ocupa o espaço? Então, tudo a gente vai avaliando e a gente vai até a persuasão. E no final a gente chega em influência. Influência é o poder que você tem, que você destrava quando você tem tudo isso, né? Então, o influenciador. Isso está um pouco banalizado hoje, mas muito, em tese, né? O influenciador, ele teria que ser a pessoa que gera influência na vida das outras pessoas, que faz com que a pessoa mude alguma conduta, que ela aprenda alguma coisa, que ela faça gere alguma coisa. Uma opinião. Isso, né? Então, em tese, ele deveria ser essa pessoa que realmente desvia uma rota para alguma coisa positiva, né? E aí a gente termina realmente com o quão influente você é, seja no teu círculo social, seja nas mídias sociais, como é que você está usando isso a seu favor. E aí a gente vai desde quem são as pessoas mais seguidores do mundo. Você tem Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, como que é a inteligência social? Por que ele é um cara que, por exemplo, a gente está tomando uma água aqui, ele vai dar uma entrevista, aí tem uma lata de coca, ele chega, pega, coca? Não. Água. E no mesmo dia, despencam 4 bilhões de dólares as ações da coca. Com um gesto e 5 segundos, ele conseguiu mudar a economia mundial. É que é um cara muito famoso, dissociando a Coca-Cola da imagem dele, influência, né? Não é só que ele é famoso, ele é um símbolo de saúde, ele é um símbolo de performance. E é mesmo, né? E é, né? E de disciplina. Então assim, o que ele tá fazendo ali... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que isso não foi combinado. Que ele não veio com essa intenção, mas a gente nunca sabe. Mas eu acredito que autenticamente ele sentou para dar uma entrevista, viu uma Coca-Cola e falou, cara, isso aqui ressoa zero com quem eu sou, e publicamente Coca-Cola, não, água. E o cara derrubou as ações da Coca-Cola por semanas por conta disso. Pode entendeu? ser Isso é influência. Pode ser só um... Não me pagaram,
tira, né? Como pode ser um tipo, cara, Exato, tu não sabe eu o que não que tomo é. isso aqui, vai ficar na minha frente. Mas eu prefiro, como eu parto sempre pelo lado positivo das Sim, coisas... e eu prefiro concordo acreditar com ele em que- qualquer uma né? das duas situações nesse caso. Exato. Então ele é o ser humano vivo com mais seguidores, mas sem entrar em religião, eu trago na maestria social figuras históricas que fizeram a diferença na história, como por exemplo, a gente tem a análise do discurso de Martin Luther King, então eu faço uma análise em cima disso e tal. E você tem a figura de Jesus Cristo. Sim. Ninguém foi mais influente na história isso do que é Jesus verdade. Cristo, porque hoje ele tem 2,3 bilhões de De seguidores. seguidores. Então, que ser humano tem 2,3 bilhões de seguidores? Independente de da pessoas que- doutrina que você siga, se for cristianismo, é Jesus Cristo. Exato. e Assim ponto como, você final. tem, assim como Maomé também tem um número muito grande de um Sim. outro lado, né? Mas dentro da minha crença, dentro do Ocidente, que é onde eu falo mais, Claro. e de maneira geral, em número, ele Sim. é o maior do mundo. Então, o que esse cara fez para que com 12 seguidores, numa época que não tinha internet... Ai, Gustavo, eu só tenho 12 seguidores nas minhas mídias sociais, eu não consigo... Cara, eu te falo, tem um cara que com 12 seguidores, ele mudou o mundo de uma maneira, ele não tinha internet, ele não tinha Instagram. Então, hoje a gente tem essa capacidade de influenciar pessoas. As pessoas, às vezes, cara, eu tô aqui travado com 7.500 seguidores. Tá, deixa eu ver tuas métricas. Pô, mas você ganhou 300 seguidores e perdeu 300 seguidores. Então você não tá travado. Você ganhou 300 seguidores esse mês. O número final te dá a impressão de que você tá estagnado. Mas 300 pessoas que não estão mais conectadas contigo, não querem mais ouvir tua mensagem, foram embora, graças a Deus. É isso que eu ia dizer, eventualmente, né? O que você fez com essas 300 novas pessoas que chegaram esse mês? Você mandou mensagem pra alguém? Né? Às vezes o cara vem assim pra até organicamente começar a faturar na internet e tal. Eu falo, cara, às vezes você tá preocupado com o anúncio e tudo mais. O que você tá fazendo com um seguidor que chega? Você fala com ele, você cria uma relação, você se comunica, você relaciona pra você persuadir e vender um produto no final. Tá tudo bem você vender um produto se a tua influência é essa, mas e o Claro. resto? E o resto? E você chegar no ambiente, energia positiva, Ser olhar... decente, né? Não é? Cara, então assim, é muito sobre isso a maestria social, que chega nessa questão do mestre, né? O que é o mestre social? É o cara que é sociável, é o cara que se comunica em alto nível, se relaciona em alto nível, persuade em alto nível e influencia pessoas, ensina pessoas. E o maior mestre social se chama Jesus Cristo. E tem inúmeros outros também que a gente estuda e a gente aprende muito com eles. legal. E existe o inverso também, né? Aquela pessoa que, vamos dizer, ela é mestre na parte de se vender Da a própria manipulação. imagem, A manipulação. e nunca Isso. trouxe nenhum resultado. Ah, Aliás, tá, quando tá. a gente olha, vai ler a história dos grandes golpes americanos, normalmente são pessoas São que isso, tinham uma é capacidade muito grande de vender Uma a própria retórica, imagem. E isso, uma retórica muito apurada. Sim. E essas pessoas, no final, não mostravam resultado algum, né? Sim. Não atingiam nem de longe o objetivo, e às vezes a fraude era utilizada para Sim. tentar... para tentar jogar um número na frente das Sim. pessoas, né? Sim. Mas basicamente eu quero dizer o seguinte, isso existe também, né? Como Existe. identificar Existe. em que a pessoa ela tá vendendo mais a imagem do que realmente ela vai resolver o teu problema. Olha, não é com o fácil produto hoje, hein, cara? dela. É uma questão muito interessante. Não é fácil. Não é fácil porque a pessoa que tem resultado, ela quer muitas vezes mostrar o resultado e ela fica preocupada em soar como uma pessoa arrogante, como uma pessoa que tá, sabe? Ah, por que tá ostentando alguma coisa e tal? Mas muitas vezes a pessoa que não tem esse resultado se posiciona melhor do que ela e faz mais influência do que uma própria pessoa que tem resultado. Então essa é uma questão que eu divido em vários... Eu fui palestrar agora, por exemplo, no Teatro Positivo, e aí tem um slide que é assim, não basta ser bom, 3 pontinhos. E aí é onde eu chego nisso. Tem que parecer ser bom. Se é a mulher, Isso, se essa é a você- mulher de César, né? Se você ouvir isso fora de um contexto, isso soa como uma hipocrisia. Como assim tem que parecer ser bom? Soa muito Cara, ruim, tem gente na internet que tá parecendo ser bom E não sem é. de fato ser. Então, se você não parecer e só for bom, você vai ser engolido por essa pessoa. E o mal nada mais é do que a ausência do bem em todas as maneiras possíveis, né? Então é muito difícil, porque eu, como um cara muito forte de inteligência social, já fui engabelado inúmeras vezes, já fui manipulado diversas vezes. Então, você vai aprendendo com o tempo, né? E eu acredito também que tem Quem o nunca, famoso né? sexto sentido, né? Que a mulher, ela tem mais que o homem, isso inclusive, né? Isso é verdade. A mulher, ela tem essa intuição, esse faro pra mentira, esse faro pro isso aqui, né? Muitas vezes eu dentro de relacionamento, cara, esse cara aqui, não sei, não, acho que nada a ver. Se revelava que era aquilo, entendeu? Então é um pouco de conhecimento, é um pouco de prática, é um pouco de uma intuição, né? De uma Vivência. inteligência talvez espiritual, se você quiser chamar assim, enfim, uma coisa que procura enxergar além do que a imagem tá passando, né? Porque não é fácil, cara. Tem muita, eu arrisco dizer assim, tem muita gente que tá no topo da internet hoje que na prática, pelo menos o que eu conheço, o que eu vi de pessoas que eram dos meus mercados, eu falava, São cara, vazias. como é que esse cara vende paquera ou
vendas ou perda de timidez. Ele é um cara que entra mudo, sai calado, não faz questão de olhar pra ninguém, de cumprimentar ninguém. Isso, assim, isso não é nenhuma hipocrisia, cara. É uma incoerência num nível alarmante, né? Então, é muito complicado isso. Como que é falar sobre isso numa cidade como Curitiba, que é conhecida pelos seus habitantes, sequer darem bom dia no elevador? Isso é uma mentira, gente. É mentira. Não, Não, isso é uma total. mentira. Quem falou isso? Não, mas eu ouço bastante. Em São Paulo, por exemplo, você já ouviu isso, né? Que o pessoal do Sul é mais frio. O pessoal do Nordeste é mais quente, mais caloroso. E assim, isso tem a ver com inúmeros fatores. Tem a ver até com a condição climática, tem a ver de alguma maneira. Muito. Tá? Então tem muitas questões que a gente teria que analisar aí. Mas eu acredito Brincadeiras à que... parte. Brincadeiras à parte, eu acredito que você tem esse poder de mudar o ambiente. Então eu sou uma pessoa tão influente ao ponto de entrar num ambiente que muitas vezes ele pode estar mais para baixo, ele pode estar menos receptivo e eu consigo mudar isso através dessa habilidade. Então, o que eu tenho para falar, por exemplo, do público agora de Curitiba? Gente, lógico, eu tô vivendo um momento novo, eu tô num episódio novo da minha história que também tá muito mais profundo, mas assim, eu não lembro de uma palestra onde tanta gente chorou. Eu não lembro de uma palestra onde tanta gente me abraçou, veio tirar foto, veio me trazer, sabe, palavras de amor, de nossa, legal. olha, foi lindo. Então, assim, você cria essa ambiência, né? Muitas vezes, se o mundo não tá sorrindo pra você, é porque você não tá sorrindo pro mundo inicialmente. E a gente coloca no outro o peso de nos dar. Me dá. Mas como é que você chega no ambiente? O que você faz pelo ambiente? Quanto de valor você gera para o ambiente? Então a inteligência social ela é primeiro sobre gerar ou dar para depois você receber. E às vezes você faz um papel de bobo nisso, porque você dá uma coisa sem receber. E aí você, eu dei e fiquei... pode ser, para o mundo você pode até ser bobo, mas você, dentro de ti, tá tudo bem. Aí você sabe que, né, que tem coisas que são só para você entender, para você aprender. Como, por exemplo, o lance da rejeição. Eu não me considero nunca uma pessoa rejeitada, porque só pode me rejeitar alguém no qual eu dei a ela a expectativa, o poder. Né? Então, se eu falar, cara, queria ir no teu podcast. Não vai dar. Tranquilo, é só um feedback. É só uma percepção de, olha, o meu conteúdo não cabe ali, talvez. Ou talvez a agenda esteja... Você tem mil maneiras de pensar do que, cara, esse pessoal do podcast... Aí tu vai em todos os lugares. Não, porque no podcast lá e me rejeitar... Cara, cagaram pra mim. Calma, entendeu? Ressignifica, é muito mais sobre você, não olhar pras né? pessoas, talvez, com as pedras na mão já, pra dizer, me odiou, né? E mas isso assim, diz né? muito sobre como a vida sempre foi, às vezes, cruel, às vezes na vivência dela, como ela sentiu a vida inteira, como o pai tratou quando criança. É um preconceito que precisa ser trabalhado dentro dela também. Ninguém dá o que não tem, né, gente? Esse é o ponto. Sim. E posso puxar mais um gancho falando de curitibanos, falando de... eu gosto. Já que dizem que nós somos... Gente, tem chamados pra cá, viu? Não é possível, não. Todas já umas 10... Não, cara, acho que você vai vir morar aqui. Também acho. Já que dizem que o curitibano é assim, fechado, e às vezes é mesmo, enfim. Mas, veja, você fazer as pessoas... Não é fazer deliberadamente as pessoas sentirem falta de você, mas vamos pensar em as pessoas sentirem falta de você. Né? Mesmo com ou sem você ter vontade disso. Tá. Isso ajuda, de certa forma, na imagem. Aquela coisa do tipo, eu não quero ser o primeiro a chegar na festa. Entendi. Vamos lá, meia hora depois que começou. Legal. Porque senão, sabe, aquela coisa, o fulano chegou. Sim, né? sim. Tem isso, total, né? Total. Ou então, às vezes, de não porque você queira ficar muito tempo sem falar com a pessoa, mas de certa forma, às vezes eu percebo que você não estar disponível o tempo todo para a pessoa faz bem para a imagem dela também, não faz? Com certeza. Tenho vários vídeos virais sobre isso, né? Dentro da inteligência social, a gente entraria muito no ponto do gatilho da escassez. E aí, quando a gente fala gatilho... Tem até nome isso, então. Tem, claro. Gatilho da escassez, vou anotar aqui. O gatilho da escassez. O gatilho da escassez ele é muito válido. Porque, por exemplo, essa água aqui, ela tem um valor. E o valor dela se associa a um preço. Preço e valor são coisas diferentes. Então, você pagou o X por essa água. Só que esse mesmo copo d'água no deserto, qual seria o valor dele? Sim. Quanto alguém estaria disposto a pagar em preço? Isso é o que? É escassez. Aqui eu tenho como abundância. Vai acabar essa, vai colocar uma outra água. Então parece que é uma coisa que tá aqui no ambiente. Mas se você tira uma coisa de contexto e leva para um outro, já muda completamente a percepção de valor e até de preço, materialmente falando. Então a escassez na prática ela é isso. É você genuinamente ser uma pessoa que faz falta. Porque o seu valor ele é tão alto. Tem uma frase eu acho que é do Bob Marley, alguma coisa assim que fala: viva não para que sua presença seja notada, mas para que sua ausência seja sentida.
O que isso quer dizer? Que quando você vive a um tal ponto onde você quer aparecer a qualquer custo, sem a calibragem social, sem entender momento, contexto, lugar, você perde todo o seu valor, né? Você sobra naquele ambiente. Então, o que poderia ser uma coisa que encaixa, de repente é uma coisa que fica... Nossa, meu Deus, esse cara não para de me ligar. Então, fica uma coisa fora. E também, em contrapartida, se você for uma pessoa que finge essa escassez, ela pode até funcionar por um tempo. Para fora. Só que para dentro, você vive num conflito onde não vai sustentar no longo prazo isso de maneira alguma. Então, por exemplo, quando eu falava disso para mulheres, né? O cara, não, porque eu mandei mensagem. Cara, peraí. Quantas mensagens você mandou? Quantas vezes você ligou para ela? Então, assim, você foi a um ponto onde você já não se fez disponível, né? Você se fez quase que um escravo da pessoa. Você fez assim, cara, é muito chato, né? É desconfortável. E aí você vai colocar na outra pessoa, talvez na mulher, o fato de, não, porque não me deu valor. Cara, mas você jogou suas ações lá embaixo, né? No zero. Então, você não se valoriza. Para você ser uma pessoa escassa, não é sobre, por exemplo, chega uma mensagem aqui, aí vamos supor que é uma proposta de negócio. Chegou aqui pra mim e eu falo, não vou responder agora não, porque senão vai achar que eu tô muito não sei o quê. Não, eu não vou responder porque eu estou num podcast gravando e genuinamente ocupado e vivendo a minha vida. Então qualquer mensagem que tá chegando aqui agora não vai ser respondida agora, porque eu não tô com o telefone na mão. Porém, se eu tiver com o telefone na mão e eu quiser responder no mesmo segundo, eu não tenho nenhum problema, porque eu sei do meu valor. Então não é demorar 1 hora ou 1 segundo que modifica o meu valor. O meu valor é o meu valor. A água, ela é a água. Agora, o contexto pode, de fato, dar uma outra aparência para isso. Então, esse é o ponto, né? Você tem que ser genuinamente escasso, cara. Você tem que viver uma vida onde você tem ali teu tempo para socializar e teu tempo para fazer outras coisas. Porque senão tu vira um escravo do celular. Total. E o que mais você tem hoje é o cara que tá trabalhando com o telefone na mão, o cara que tá treinando com o telefone na mão, o cara que tá na igreja com o telefone na mão. Então, ele tá o tempo todo distraído. Ele tá o tempo todo lá, mas na verdade ele tá cá. E esse cá tá fazendo muito mal pra ele. Muleta, ele tá... né? É, exato, né? E como tem isso, né? Esses Muito. dias eu cheguei ao ponto, agora eu vou até trazer uma situação real. Uma pessoa chegou pra mim e disse, Lana, eu te mandei mensagem agora há pouco e eu acho que o teu celular tá com problema. E eu disse, como assim? Não, porque os 2 risquinhos não ficaram azuis e tal. Eu disse, não, porque Sério, realmente isso? eu Tava não sem vi internet. isso. Não, eu falei, disse, calma aí, peraí, mas eu não vi sua mensagem. Mas como que você não viu? Será que o teu celular tá com problema? Não. Meu celular estava Como desligado. que você não viu? Eu estou editando. Como as pessoas estão ansiosas, Gustavo? Como ela tá projetando que você tá com o celular na mão aberto e você não... Como é que você não viu se você tá com o celular aberto? Não, ele tava desligado. Desliga. Celular desligado? Existe Meu isso? Deus. Como Não, assim? O celular que desliga. aconteceu? Eu achei que era só você botar ele e ele ficava o tempo todo ligado. A Ele vida desliga em algum existe momento. fora do Existe. virtual? Exato. Como assim, né? Não, é que às vezes a isso, pessoa né? acha um ultraje você dizer assim, mas como assim você não está disponível? Isso. Né? Isso. Um mau costume, talvez, dessa geração, né? De Sim. achar Ansiosa, que tudo tem que né? estar disponível, né? Aquela coisa do o programa tem que estar lá para eu apertar o play a hora que eu quiser, né? Exato. E às vezes você não está Exatamente. disponível e às vezes você não está disposto, cara. Esse é o ponto. Às vezes eu estou disponível, mas eu não tô afim. E como Ponto. lidar com a frustração de quem está acostumado a ter tudo no streaming? Você diz principalmente com essa geração Essa coisa que o Paulo falou, de você... eu quero isso. Pá. Quero agora. Eu quero Um botão agora. de distância, Pá. né? E de repente você clica, eu quero que meu time ganhe. Pá, peraí, ele não ganhou. Aí a pessoa se frustra, xinga o outro cara, já parte pra agressão e não sabe lidar Sim. com o não da Com a vida. frustração. Com a frustração. Nossa, eu falei isso hoje no outro podcast. Eu falei, cara, Jura? eu sou uma pessoa que aprendeu a dizer não e uma pessoa que aprendeu a lidar com os A nãos ouvir que o a não. vida traz. E isso é saudável, né? Você dizer não é saudável e você receber alguns nãos é muito saudável, porque se você ouvir sim pra tudo, teu caminho criar uma vai ser... casca, né? Cara, teu caminho vai ser, assim, ladeira abaixo, com certeza. É difícil, Então, né? é complicado, porque o nosso cérebro não foi preparado para isso, na verdade. Há 100 anos atrás não existia nada disso. Não tinha uma luz a um botão de distância, né? Não tô nem falando da tecnologia mais moderna, eu tô falando do básico, tô falando de um micro-ondas, eu tô falando de eletricidade, que assim, há 100 anos isso não existia. Como é que era? Como é que você... No livro eu trago as eras da comunicação. E aí você tem milhares de anos entre uma era e outra, e de repente a gente entra num período que, assim, décadas separam já As uma era da mudanças, outra, né? já separam Uma gerações. É muito geração, Porque é rápido. tudo muito, muito, muito rápido. Agora a gente está indo para a era da inteligência artificial, da realidade virtual, onde você cocria o teu universo. Então imagina que você vive num universo onde, não, eu vou cocriar aqui a mulher perfeita e tal. Você não sai da tua casa e você... Cara, o que está acontecendo com a vida real
que de fato você tem um propósito, alguma coisa que é muito mais que você tá trancado dentro de uma realidade virtual. Isso é muito perigoso, de fato, de fato. E aí que é o diferencial quando você produz o teu conteúdo genuinamente pensado por um humano. Esse é o diferencial, Eu né? acredito Daquele nisso. teu concorrente que escreveu tudo com o chat Sim, GPT também, né? Sim. Porque é a tua vivência real ali. E aí eu quero saber das tuas músicas, porque a gente já tá quase chegando no Ah lá, final. Eu quero Que ouvir gostoso, uma gente, música. voou. Porque, gente, esse braço de violão aqui do lado dele Tem um Decorativo. violão aqui, não né? está aqui por acaso. Vamos mostrar ali? Tem um violão diferente. Olha aqui, um que lava aqui, lindo! então, ele muito é bonito. Ele é parte dessa nova era do Gustavo também. Né? Eita! Porque realmente eu tava sem violão, eu tava assim, né? Uhum. Tava de canto a música na minha vida. E como a gente tá na toca cultural, Exato. a música é cultura, e pelo menos das artes, e olha que eu gosto muito eu gosto de artes marciais, eu gosto de vários tipos de artes, mas a música sempre foi a que me pegou, né? Sim. Eu sou uma pessoa que estuda com música, eu sou uma pessoa que faço muita coisa, eu gosto muito de música. E de fato tinha ficado pra trás, né, na história das bandas e tudo mais. Então assim, há anos que eu não conseguia compor uma música, há anos que eu não conseguia de fato sentir esse prazer, essa plenitude de pegar o violão. E hoje eu ressignifiquei isso, né? Então assim, tem portas do gospel que estão se abrindo. Que coisa boa. Com o ministro de louvor e tudo mais, que realmente hoje eu gosto muito dessa ideia de usar um dom que Deus me deu pra ele. Porque tudo foi ele que me deu. Legal. Então, ele pode me tirar tudo a qualquer momento também, né? Poderia ter acontecido de eu desviar para a música de uma tal maneira que não conseguisse mais cantar. Como, infelizmente, já aconteceu na história com muita gente. O cara perdeu voz. Então, assim, ele ainda manteve esse dom aqui guardadinho, né? E momentos que eu queria ter usado e não consegui, como, por exemplo, a situação lá do Raul Gil, enfim, ídolos, entre outras coisas, entre outras situações que aconteceram na minha vida. E hoje estamos de volta. Hoje Legal. eu tô fazendo as pazes com esse grande amor que é cantar, que é tocar. E vamos ouvir alguma coisa que você... Vamos ouvir. Vocês querem pedir alguma coisa? Manda bala aí. primeiro? Não, eu quero Não, que eu quero você que você- queira cantar. Tô sentindo. Cara, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um trecho de More Than Words. Então, Porque manda ela não bala. foi- Vamos fazer justiça ela não ao foi- Raul Ah, Gil. é. Então a gente pode fazer um trechinho dela. Manda depois ver. a gente já Inédito. tenta Não foi emendar ao no- ar no Raul Gil e vai ao ar aqui na Toca Cultural Aquilo agora. que ele Exato. não cantou no Raul Gil. Exato. E aí depois a gente pode vir para alguma coisa mais pro momento atual. Deixa eu ver alguma coisa que possa bater com o tom. Que eu gosto muito de fazer os medleys, né? Certo. Você começa numa e puxa para outra. Deixa eu pegar alguma coisa que pode ser em sol aqui. Aqui, ó, por exemplo. Manda ver. E uma coisa também que eu tenho muita dificuldade, né? Eu tô me destravando agora, né? Eu sempre escrevi em inglês. Eu não sei porquê, isso é uma coisa muito curiosa. O meu lado emocional, ele estava muito associado ao inglês. Então, sempre que eu tava, por exemplo, sofrendo de amor, por O exemplo... cara sofre em inglês. Você já viu que loucura é isso, cara? Como é que pode, né? Cara, eu simplesmente- atualmente Mas as sofro músicas- em espanhol. Você sofre isso? Verdade. Não, conta Não, isso aí vai pra dizer mim. que não é. Como É que verdade, isso? é verdade. Não, eu sofro em espanhol. Como às é que vezes é eu isso? xingo em espanhol, às vezes eu... Eu vou jogar uma pergunta pra galera, inclusive, porque Vai. tem gente que diz que música fica mais bonita quando é em inglês. Que quando traduz pro português perde mas toda a porque graça. nunca ouviram um bolero colombiano. Ah. Aí sim. Eu, como artista, eu cheguei num ponto que eu tinha muito domínio das coisas, né? Então você sabe fazer, você já tá acostumado a fazer e tal. E hoje eu, nesse momento de colocar esses dons para Deus, tudo é diferente, sabe? Tudo eu me sinto despreparado, eu sinto como se fosse um novo, assim. Então eu tô aprendendo, sabe? Tem um lado artista que tem domínio e tem um lado do novo Gustavo que não domina nada, assim. Tudo ele tá aprendendo. Tá Eu tô vivendo- descobrindo. Tô vivendo nervosismo, gente. Sabe o que é você cantar uma música, você sai com a boca seca? Quando que isso aconteceu, sabe? Subir em N palcos, assim, que parece uma coisa muito automática. E de repente você tá num momento que é totalmente o contrário, sabe? Hoje eu tô numa fase que eu fico ansioso, eu fico, sabe? É muito gostoso estar vivendo isso. Então vamos pra parte mais fácil, que é a antiga. Tá, vamos lá. Saying I love you, it's not the words I want to hear from you. Know that I want you, not to say, but if you only knew how easy it would be to
show me how you feel. More than words is all you have to do. Acho que tá bom, né? Tá Só uma ótimo, metadinha ô, dessa. louco. Essa música é alta, hein, gente? Nem eu lembrava. Nossa, de é qual alta. Ela precisa de um aquecimentinho, né? Da Ela precisa de um voz. brrr. Mandou Sim. bem demais. Porque eu tô vindo de um outro podcast com essa friaca de Curitiba, né? Eu tô evitando usar esse drive, cara. Meu professor de canto, o Edu, ele fala, cara, eu não quero mais você usando esse... O drive é o rasgado da voz. Sim. O rock, ele tem muito, você tem o... Tem. How easy! Ele, cara, eu quero você mais clean agora. Tipo, para de colocar isso. De assim, abusar muito da sua porque isso sempre foi minha marca, né? As pessoas gostam disso, assim, mas você tem que saber fazer isso, exatamente, você tem que saber fazer isso de um jeito diferente. Então agora eu tô mais clean. Vamos ver como é que sai essa outra aqui Vamos agora, que é lá. com o mesmo tom. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos cantar. Maranata, oh, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, meu noivo esperado. Eu não imaginava, oh, a terra chama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Jesus descer. E a terra chama. Mais ou menos isso. Muito bem. Que Salve de Pouca palmas. voz e muita fé. Adorei. O restinho, né, gente, de voz que sobrou hoje. Já Show de tinha bola. cantado num podcast, Gustavo? Já tinha cantado, mas não dessa maneira. Que lindo! Aconteceu, acho que Galera vai uma curtir vez. muito. Acho que teve uma vez Parabéns. que foi um cara que também era da música. E aí ele me conheceu e ele também começou a trabalhar com relacionamentos. Ele, cara, vamos trazer alguma coisa das antigas. Eu não lembro, acho que a gente tocou tipo um NX, alguma coisa assim. E foi uma coisa muito sólida. E ficou, né? E aí Que hoje foi um dia muito especial, né? Porque Que de bom. fato, assim, foi um dia do podcast, onde eu já comecei ali. E foi muito forte, foram músicas muito altas. E depois a gente ficou quase 3 horas ali no podcast. Mas hoje, então, assim, a voz foi embora, mas a fé, ela tá aqui. Mas é aquela isso. coisa, né, cara? Se o Raul Gil quiser, ele vai lá Ainda pra fazer tá aquilo escrito. que não foi Será? possível.
Gente, eu queria demais agradecer você que ficou até agora aqui conosco. E antes da gente encerrar, eu quero dar um recadinho para você de casa, que também sonha em fazer o teu próprio podcast. Sim, gente, isso agora é possível. A gente é patrocinado por estúdios da Toca. Então, esse estúdio que você está vendo aqui, ele pode receber você, os teus convidados, para uma gravação muito bacana, em que você vai se sentir super à vontade, aqui no coração do Centro Cívico, ambiente climatizado, pertinho do Shopping Miller, ideal para você fazer aquela tua gravação de Reels ou simplesmente trazer o teu podcast para cá. Então converse conosco agora, tá aparecendo o nosso Instagram aqui embaixo e também o nosso contato de WhatsApp. Entre em contato conosco, porque somente nesse mês de maio, sim, o mês do meu aniversário, galera, tá rolando promo. Sim, gente. Tem pra mim também, promoção? Comprou uma hora, exatamente, pra todo mundo. Comprou uma hora, leva a segunda hora na sequência, totalmente 0800. Então, assim, quero, Lana, gravar 1 hora de podcast, quero fazer 1 hora de Reels. Vem que a segunda hora, se você quiser aproveitar o embalo, a segunda hora tá garantida pra você, beleza? Gente, estúdio maravilhoso, viu? Um dos melhores estúdios que eu já gravei. Ai, não que só de lindo. estrutura de áudio e mesa, mas, né? O ambiente é lindo, as cortinas. Obrigada. Tudo que precisa tem. Ela traz na hora, gente. É uma loucura. Então eu vou gravar aqui, tá? Muito Pra bem. Obrigado. Obrigado. E agora também a gente tá com o Estúdio 2. Espera aí, vou mostrar pra vocês. Olha só que estúdio lindo. É o nosso estúdio híbrido para você fazer foto, fazer vídeo e trazer o seu filmmaker e seu cinegrafista aí para trabalhar com você, o seu fotógrafo. Nesse segundo estúdio, a iluminação já está montada, você vai ter o rádio flash para Canon, Nikon e Sony. E claro, se você quiser também fazer um videozinho, ter iluminação de LED, tudo disponível no Estúdio 2. Os preços são módicos, então, por favor, entre em contato conosco com esse @ que está aparecendo aqui embaixo. Gustavo, eu queria agradecer a tua vinda aqui e queria que você deixasse para o pessoal que quiser te seguir, né, o seu @, o seu endereço no YouTube, como é que vão te localizar? E falar dos teus lançamentos agora. Obrigado, gente. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Tô voltando aqui, muito legal, muito simbólico. Vocês são ótimos comunicadores que fazem realmente o papo ficar profundo, gostoso. Então, parabéns. Obrigada. E sobre as mídias, tudo o mesmo nome, assim. É só jogar Gustavo Gambit. Vai achar Instagram, vai achar YouTube, vai achar TikTok. Eu vi que no YouTube tem 2 canais, eu acho, né? Sim, sim. Na verdade, eu tive alguns canais. Né? Tem coisas que ficaram para trás, tem coisas que foram abandonadas, outras que foram apagadas. Então, eu já... Você tá naquele momento de... Tô em outro caminho agora, né? Isso, exato. Deixando aqueles velhos mesmo. seguidores que não te acrescentam nada, que não querem saber da tua fase. Quem quiser ir embora, tá tranquilo, né? E quem quiser ficar, eu vou ficar muito honrado. Com certeza tá chegando mais gente. Tá chegando Né? muita gente, Também gente. Acho. Então, é isso, Gustavo Gambit, né? Tem as mídias principais. A gente tá agora, no segundo semestre, a gente faz o lançamento oficial da Metodologia Maestria Social, começa com um livro. Então, o livro na pré-venda já está esgotado. Olha! Né? Porque ia cair o dedo, né, gente? Eu falei, 1000 é o limite do que dá. Porque, assim, tem uns amigos meus que já autografaram bastante livro. Cara, se tu botar 1000 livros, tu vai ficar uns 4 dias pra assinar. E aí ele me mandou uma foto do dedo dele, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Então, a gente colocou 1000 livros, vendemos os 1000. Então, já estamos aí com o best-seller. Agora, a gente faz o lançamento oficial. E aí a gente volta, obviamente, né? Vender o livro, vender tudo. Inclusive, eu quero ver se eu faço também uma parceria junto com a editora para alguma aqui de Curitiba, alguma livraria. Venha. A gente tem livrarias em São Paulo, que a gente vai lançar, livraria no Rio de Janeiro e tal. Vai dar então, certo. Tomara que dê certo a gente já fazer um lançamento aqui em Curitiba também, em parceria aí com os nossos amigos, com vocês e com os nossos amigos. E é isso, vamos lançar livro, mentoria, a agenda de palestras está voltando, então estamos voltando com tudo. Show de bola. Né? É isso. Muito obrigada, Gustavo. Gente, foi um prazer. Um ano iluminado para você, cheio de boas realizações, muitas novidades. E a gente espera você de novo na próxima semana com mais uma super novidade, um grande podcast aí que vem com uma novidade muito legal. Então, se fosse você, ficava ligado, porque quinta que vem tem mais. É isso aí. Por favor, se você gostou desse papo, ficou até o final, comente pra gente saber que você tá conosco até essa hora, né? Pra dar aquela força pra gente aqui continuar. Deixa o seu like. Se estiver disponível pra você, dê também o famoso hype. Se você não sabe o que é hype, depois que esse episódio for pro ar
e terminar a exibição dele, vai ser possível que você puxe o comentário pro lado ali no celular ou no teu tablet e você vai poder dar um hype até 3 vezes. Então, se precisar, sai do vídeo, entra de novo, dá o hype. Quanto mais hype, melhor pra gente e mais felizes nós vamos ficar. Eu sou o Paulo, essa é a Lana. Esse foi o Toca Podcast. Um abraço pra vocês e até Tchau, semana gente. que vem, se Deus quiser.